Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula de estatística. Eu vou mostrar para você algumas tabelas de frequências. Elas vão aparecer nas suas questões de vestibular. Vamos lá. Então dá uma olhada na primeira tabela que eu estou te mostrando aqui. Nós temos estado civil. Estado civil é a variável. Você consegue me dizer que tipo de variável é essa aqui? Baseada na nossa primeira aula? Bom, estado civil é medido como separado, solteiro, casado, viúvo. Estado civil é uma variável qualitativa. Pode ver que os resultados eles não são em quantidades, né? São qualidades. Você tem a qualidade de estar separado, a qualidade de estar solteiro e assim por diante. E também além de ser qualitativa, ela é qualitativa nominal. Ela não é qualitativa ordinal. É porque não existe uma ordem aqui, né? Você não precisa primeiro estar separado ou primeiro estar solteiro para estar casado. Então, como nós não temos uma ordem aqui, então é simplesmente qualitativa nominal. Essa é a nossa variável, nosso objeto de estudo. Quando fala em frequência, você tem que imaginar quantidade. Só tem que ver como que essa quantidade está representada. Frequência, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Frequência absoluta. A frequência absoluta é a quantidade. Quantidade bruta, vamos dizer assim, né? Quer dizer, as 20 pessoas que eu pesquisei, olha só, as 20 pessoas que eu pesquisei, 3 estão separadas, 7 estão solteiras, 8 estão casadas e 2 estão viúvas. Então, nós temos aqui a tabela de frequência absoluta. E a tabela de frequência relativa é quando você pega cada um desses valores aqui e compara com o total. Compara com o total fazendo a razão entre os dois. 3 para 20, 7 para 20, 8 para 20 e 2 para 20. É uma espécie de probabilidade, tá vendo? Aqui nós temos 0,15, 0,35, 0,40 e 0,10. O importante é que quando a gente fala de frequência relativa, automaticamente surge o conceito de porcentagem. Frequência relativa sempre pode se transformar em porcentagem. Na verdade, a gente quase não usa muito essa ideia aqui, essas razões ou esses números decimais. A gente usa mais como porcentagem mesmo. 15%, 35%, 40% e 10%. Então, aqui nós temos uma tabela de frequência absoluta e tabela de frequência relativa. Quando você vai preencher uma tabela desse tipo, ora, você começa preenchendo a frequência absoluta. Aí depois você vai dividindo com o total e vai encontrando a frequência relativa. Existe uma tabela de classes. Olha só, aqui também nós temos a frequência absoluta e a frequência relativa. Aqui está a absoluta, aqui está a relativa, aqui está a porcentagem. Mas agora eu quero que você olhe para a primeira coluna aqui, ó. Renda familiar em salários mínimos. Pense bem, renda familiar em salários mínimos, existe um símbolo esquisito aqui, olha só. Esse símbolo aqui, que é um T deitado, tá vendo? Isso aqui quer dizer intervalo. Então nós temos classes, eu vou escrever aqui. Nós temos então 3 classes, ok? E essas classes, elas têm intervalos de amplitude 3. Olha que horrível que ficou, mas essas classes têm intervalos de amplitude 3, porque 11 mais 3, 14, 14 mais 3, 17, 17 mais 3, 20. Amplitude é o tamanho aqui, o maior menos o menor. Já vai aparecer aqui quando eu clicar. Mas o importante é você entender esse símbolo. Que símbolo é esse? Esse símbolo é um símbolo que a gente vai usar como intervalo. Olha só, toda vez que aparecer esse símbolo com esse segmento vertical aqui para a esquerda,
quer dizer que para a esquerda o número está contido no intervalo. Quer dizer, se não tiver o vertical, significa que o número está excluído do intervalo. Egg, não entendi, olha só. Dá uma olhada nessas 7 pessoas aqui. Essas 7 pessoas, na minha pesquisa, alegaram ganhar entre 11 e 14 salários mínimos. Ora, eu não sei exatamente quanto cada um dessas 7 pessoas ganha, mas eu tenho certeza que nenhuma delas ganha 14 salários mínimos. Eu sei que está entre 11 e 14, mas exatamente 14 eu tenho certeza que nenhuma delas ganha. Se alguma delas ganhasse exatamente 14, elas estariam na coluna de baixo, aliás, na linha de baixo, porque é na linha de baixo que está contido 14. Deixa eu mostrar para você o outro símbolo. Ó. Se tivesse para a direita essa barrinha vertical, aí sim você faria o contido, né, no elemento da direita do intervalo. E a amplitude é só fazer o maior menos o menor, B menos A. Então, essa tabela de classes é muito comum nas questões de vestibular e também nas questões do Enem, tá? Você precisa se acostumar com ela. Você vai ter esse símbolo que representa o intervalo e, além disso, tem que saber que quem está para a esquerda, claro, desde que o vertical aqui esteja para a esquerda, né? Nesse símbolo aqui, quem está para a esquerda está incluído e quem está para a direita está excluído. E aí, claro, com outro símbolo inverte tudo. Deixa eu apagar essa rabisqueira que eu fiz e aí eu vou explicar para você uma tabela de frequência acumulada. Aqui nós temos uma tabela de classes. Você fala assim, Egg, mas tá um pouquinho diferente daquela que você ensinou. Cadê aquele símbolo esquisito lá? Ora, eu vou colocar para você aqui, vai aparecer. Ó. Então, escrever dessa forma é a mesma coisa que escrever isso aqui. O 3 está excluído e esse 6 está incluído na classe. E aqui nós temos uma tabela de frequência acumulada. Agora, atenção. A frequência acumulada bom, aqui não está em porcentagem, né? Então ela é absoluta. Aqui quando aparece frequência simples, entenda a absoluta, tá? Esse simples aqui é só para dizer que não é acumulada, mas vamos colocar aqui do lado ABS, só para você entender que nós estamos encontrando agora a frequência absoluta. Absoluta simples, tá? Só para deixar bem claro que é a frequência absoluta. Como que vai ficar? Bom, e aí, como é que a gente interpreta uma tabela de frequência acumulada? E eu tenho certeza que 12 pessoas responderam que estão nessa classe de salário aqui, ó. Elas ganham, por exemplo, de 3 a 6 salários mínimos. Agora, esse 30 aqui, esse 30 quer dizer que 30 pessoas estão nessa classe? Não, cuidado. Não quer dizer que 30 pessoas estão nessa classe, porque nós estamos falando de frequência acumulada. O que você vai ter que fazer é subtrair os dois. Então você vai fazer 30 menos 12. 30 menos 12. E aí a gente vai começar a preencher a nossa tabela. Dá uma olhada. O primeiro aqui é 12. Eu vou clicar, vai aparecer o 12. O próximo é 30 menos 12. 30 menos 12 vai aparecer o 18 aqui, ó, porque nós estamos desacumulando, entendeu qual é a ideia? A tabela de frequência acumulada vai sempre somando com o anterior. E agora nós estamos desacumulando, estamos fazendo o contrário. Agora a gente faz esse 50 menos 30. 50 menos 30 vai aparecer o 20 aqui. É só a gente desacumular todos eles. Agora, 60 menos 50, 65 menos 60, 68 menos 65. A gente vai subtraindo e vamos desacumulando. Então, essa aqui é a tabela da frequência absoluta, que é a mais importante para nós, né? Então, quando nós temos uma tabela de frequência acumulada, seria interessante você desacumular e transformar numa tabela de frequência absoluta.